Antes de começar o vídeo, eu tenho que dar um aviso bem breve. Tá vendo esse verde aqui escuro? Então, ele é de quem ganhou a guerra. Enquanto esse verde mais claro é do avanço de quem ganhou a guerra durante a guerra, tá bom? Enquanto esse vermelho aqui é de quem perdeu a guerra. Enquanto esse vermelho aqui mais claro é do avanço de quem perdeu a guerra, tá bom? Se você não entendeu, olhe, veja isso aqui de novo para você poder entender, beleza? A Guerra Franco-Prussiana e a Unificação Alemã. Basicamente, né, esta era a Prússia, mais ou menos, né, porque havia, né, aqui, né, ao sul, alguns paizinhos bem, não faziam parte, né, da Prússia, mas não era só isso, tá bom, gente? É que eu só consegui colocar isso aqui mesmo. Mas, enquanto isso, né, enquanto esses países não faziam parte da Prússia, a França tinha influência sobre eles, né? Uma influência bem grandinha, né? Uma influenciazinha, né, nesses paizinhos aqui. Mas, enfim, um pouquinho antes, né, da guerra, a Prússia, né, tava se expandindo mais e tudo mais, mas ela queria, né, esses territórios ao sul. Mas o problema era a nossa queridíssima França. Por conta disso, então, a Prússia, né, teve uma belíssima ideia. E a ideia dela foi o seguinte. Basicamente, ela iria fazer, né, sei lá, alguma coisa para fazer a França declarar guerra à Prússia, que aí esses paizinhos ao sul iriam se unificar com a Prússia, porque, bem, a Prússia, né, que mandava, né, a Prússia, né, no caso, que tinha a maior população eslava, né? Eslava não, porque era a Rússia. Olha até errado, gente. É germânica. E esses países ao sul, né? Eles eram o quê? Germânicos. Enquanto a França não é germânica, né? Então, Bismarck, né, o rei da Prússia, esperou até uma oportunidade chegar. E é claro que chegou, né, gente? Pelo amor de Deus. E em 1868 acontece uma revolução aqui na Espanha, conhecida como La Gloriosa. La Gloriosa, gente. La Gloriosa. Foi muito gloriosa. E fez que a Catarina, né, que se eu não me engano... Pera, só um segundinho. Catarina não, é Isabel II, né, abdicar do trono. Então, a Espanha virou Portugal antes da União Ibérica, um reino sem governante. Então, o que eles fizeram? Mas é claro, eles mandaram uma carta, né, lá para Bismarck, né, mais especificamente para Leopoldo, que ele e Bismarck, né, não queriam, né, que Leopoldo, né, não estavam muito afim que Leopoldo, né, governasse a Espanha. Mas Guilherme I, o rei da Prússia, exigiu muito, pediu muito, né, no caso. Então, ele decidiu aceitar, só pra lascar a França, porque aí, o que aconteceria? A França, ela teria que lidar com duas frentes. Ao norte, com a Prússia, no caso nordeste, né, e ao sul, com a Espanha. O que, é claro, para a França seria bem complicada. E também, rapidamente, ela iria perder a guerra, né? Provavelmente. Enfim, o rei da França, né? Que era simplesmente... O nome do rei da França, né? Se chamava Carlos Luiz Napoleão Bonaparte. Sim, ele era o filho do irmão de Napoleão Bonaparte, o conquistador europeu francês, né? E eu também vou fazer um vídeo só sobre ele, beleza, gente? Eu vou fazer um vídeo, né, da Revolução Francesa, né? E muito mais, já que eu tive literalmente essa ideia, né, e tudo mais.
Gente, vocês podem comentar também ideias de vídeo, porque às vezes eu tô sem ideia, né, pra vídeo. Vocês podem comentar aí ideias de vídeo, beleza, gente? Por favor, tá bom? Por favor. Então, o Carlos Luiz Napoleão Bonaparte pediu, pediu, né, para que Leopoldo não aceitasse. E tudo bem, eles aceitaram. E a guerra nem poderia ter acontecido, né? A Alemanha iria continuar assim, mais ou menos. Iríamos ter mais países na Europa. Que legal! Ai, meu Deus do céu, gente. Mas, somente para ter certeza, o Carlos Luiz Napoleão Bonaparte, tá, eu vou chamar ele só de Carlos Luiz, tá bom, gente? Ele foi até a Prússia, só para confirmar mesmo, né, que isso não ia acontecer, que Bismarck, né, não iria aceitar, né? E que nem... Então, né, em relação a isso, né, disseram, tá bom, tudo bem, beleza. Mas agora, em relação a que o embaixador, né, falou de não nenhum germânico pisar, no caso sentar, né, no trono espanhol, nunca, nem que a vaca tussa, somente se o mundo se explodir. Ele disse que não podia ter certeza disso, né? E aí a conversa começou a ficar meio estranha assim, é meio estranha. Aí sabe o que a gente faz agora, gente? A gente tira a Espanha porque ela não aparece mais não, tá bom? Tá bom, gente? Beleza? Então tá. E o Guilherme I, né, da Prússia, né, o rei da Prússia, né? Ele, bem, decidiu mandar uma carta, né, para o... Esqueci o nome lá do cara, né? O cara lá, né? O Leopoldo. Eu só lembrei do nome do Leopoldo, né? O cara lá que eu tinha falado 2 vezes lá. Se lembram? Eu não. Enfim. Desculpa aí. Então. Basicamente, então, o que ele fez? Ele, né? Pediu, né? Mas que pediu. No caso, ele mandou uma carta, né? Falando algumas coisas, né? E tudo mais. Mas é aí que ele fez uma coisinha. Ele alterou, né, o sentido de algumas palavras e encurtou o texto. Sim, ele encurtou a carta. E aí, quando isso chegou aos jornais da França, o povo só tava pedindo por guerra. E guerra e guerra. Então, o que o governo fez? Bem, já que o povo tá pedindo muito por guerra, eu... Carlos Luiz Bonaparte, Napoleão Bonaparte, né, no caso. Eu, rei da França, que trouxe a monarquia de volta depois daquela república que destruiu a França. Eu irei declarar a guerra. Com isso, então, os países germânicos aqui no sul, né, vendo isso aí que a França fez, né, declarando guerra à Prússia, acabaram se unificando com a Prússia. Então, esse, meus amigos, é o início da Guerra Franco-Prussiana. Só uma coisa, isso aqui era Bismarck, né, que estava escrevendo a carta que ele teve, da conversa lá que ele teve, né, com o embaixador, beleza? Que ele iria mandar para uma imprensa, tá bom, gente? É isso. E bem, ao ver da França, achava que os países, né, aqui ao sul iriam ajudá-la para assim poder destruir, né, assim então, a Prússia. Mas não aconteceu, nem tudo que a gente quer acontece, né, gente? Enquanto isso, ao lado, se a gente for ver como é que tava, né, para a Prússia, tava dando tudo certo, mil maravilhas, uhul, uhul! E uma desvantagem que a França tinha era que seu exército não era bem treinado, bem organizado, diferente da Prússia, que seu exército era disciplinado. Acabei de ver um erro aqui na fronteira, tá bom, gente? Acabei de arrumar aqui, tá bom? E bem, é claro, né, gente? É claro que alguma coisa tinha que dar de errado, né? Mas o que dava um pouquinho de vantagem, né, para a França é a sua arma,
que era melhor do que da Prússia, né? E uma vantagem que a Prússia tinha era de uma coisinha chamada linhas de trem, que ajudou, né, todos os seus homens, né, a se reunirem, né, para assim, né, poderem, né, acabar, né, com a França. Enquanto isso, o exército francês demorou muito para se reunir. E a primeira ação dos franceses, né, foi, né, meio que militarizar aqui, né, a fronteira e também até mesmo ocupar uma das cidades prussianas. As cidades ocuparam, né, a cidade de Saarbrücken, que no caso se escreve Saarbrücken. É difícil. Também, né, alemão? Nada contra a língua alemã, tá bom, gente? É que é meio difícil sim, tá bom? É meio difícil. Mas como os franceses viram, né, que os prussianos, né, conseguiram, né, um exército maior, né, e tudo mais, o que aconteceu? Eles saíram, né, daquela cidade pois é, né, ser mais na defensiva. Assim que os prussianos chegaram, né, aqui nessa fronteirinha, né, eles começaram, né, eles iniciaram, né, uma grande ofensiva, mesmo sofrendo muitas pesadas baixas, por causa, né, dos rifles franceses, né, embaixadas brabas, né, por causa dos rifles franceses, né, eles conseguiram vitória, né, em algumas partes, em algumas certas batalhas, o que fez que os franceses tivessem que recuar, né. Em 1870, e sim, a guerra começou em 1870. Então quer dizer que em 1970 completou 100 anos da Guerra Franco-Prussiana. Gente, o mapa aqui não vai estar muito certo, porque aqui, né, é dividido em municípios, não, sei lá, né, em cidades em si, né. Tanto que a França, né, aqui, né, ela não fazia fronteira aqui, né, com a Suíça. Ela, nesse pedacinho, só fazia a fronteira aqui com a Prússia. Depois acontece uma das batalhas mais importantes da guerra. E os prussianos venceram mais uma vez, que fez que os franceses tivessem que recuar. Então, eles tiveram que recuar para Metz, ou Metz, que os prussianos ainda mesmo assim conseguiram cercá-los bem facilzinho. Bem, os territórios não estavam bem assim, né? Mas finge que tava, tá, gente? Desculpa, mais um erro técnico. Enquanto isso, né, o exército francês estava chegando aqui, né, para poder, né, destruir, né, os prussianos. Que acaba fazendo assim, então, a Batalha de Sedan. Sedan, acho que é assim que fala. E os prussianos, né, ainda cercaram, né, os franceses, né, nesta mesma cidade, né. Esqueci o nome já. Assim, então, né, o exército, né, que estava lá em Sedan, né, estava sendo mandado, né, pelo rei da França em pessoa. E ele e seu exército, né, acabaram se rendendo, né, porque não tinha mais como, né, não tinha mais como. Cara, o imperador da França literalmente foi pego na primeira semana de guerra. Mas quando essa notícia, né, chegou, né, lá em Paris. Paris não é ali não, gente. Paris é aqui, tá bom? O povo, né, ficou meio que bem, né, bravinho. E assim, então, foi declarada a Terceira República Francesa, ali. Sim, a terceira. Peraí, gente, que eu vou arrumar aqui a fronteira, tá bom? Só um segundo. Então, né, depois, né, da vitória lá em Sedan, né, e a proclamação da República, né, da Terceira República, os prussianos começaram a marchar sem rumo para Paris, né. Então, né, os caras lá, né, eu esqueci o nome, né, acabaram fugindo de balão. Enquanto isso, né, a cidade de Paris ficou praticamente cercada, enquanto os prussianos tentavam, né, invadir, né, Paris. Enquanto isso, o exército prussiano avançou um pouquinho mais aqui para o sul e até mesmo avançaram mais um pouquinho aqui para o norte, próximo aqui ao litoral.
mais um litoral, né, da França. Então, né, o general Helmut von Moltke, não sei falar esse nome, que foi, né, o principal comandante, né, das Forças Armadas, né, da Prússia durante a guerra, né, ele tinha um planozinho bem simples, bem simplesinho. Basicamente era cercar a cidade de Paris, basicamente cercar, né, aqui, né, a cidade de Paris, deixando assim todo mundo que vivia em Paris sem comida, sem nada. Logo então eles iriam, né, pedir, né, para uma rendição, né, da França. Era um ótimo plano, eu mesmo teria feito isso, só que não iria ter conseguido pensar assim, só teria meter metralhadora, porque eu não iria nem ser general, né, eu estaria lá na guerra, né, infelizmente. Até, né, que eles se rendessem, né, claro, para eles se renderem. Porém, né, depois de uns meses, né, o cerco, né, tava ficando muito caro para a Prússia. Mas muito caro. É muito caro. É que nem hoje em dia, gente. Hoje em dia tudo é caro. O que eles fizeram, né, Eles usaram toda a sua artilharia na cidade. Beleza, tudo certo. Que era, né, o que nosso querido Bismarck queria 10. Mas isso adiantou? Mas é óbvio que não, né, gente? Pelo amor de Deus, não adiantou. Enquanto isso, lá em Paris. E dentro de Paris tava o quê? Um caos. A comida acabou, então as pessoas tiveram que comer o quê? Tiveram que matar animais. E que animais elas mataram? Cachorro, gato, nossa senhora. Ai, monstros. Tá, tudo bem, era para eles se alimentarem, mas... Independente, monstros. Quem que come o melhor amigo do ser humano, gente? Gente, até cavalo, pelo que eu vi no vídeo. Até cavalo! Isso ficou por quê? 4 meses, gente. 4 meses comendo só os melhores amigos do homem, gente. Não pode isso, não. Gente... triste com os franceses. Então, né, em janeiro de 1871, já havia se passado um ano da guerra, né? E a França já sabia que não iria ter mais volta. Ou era rendição, ou era o povo ficando maluco, né? Querendo acabar com o país, né? Por não se render, né? Gente, pelo que dá pra ver aqui, a França teve algum avanço? Não. Só a Prússia. Somente a Prússia que avançou. A França só avançou, né? Uma única vez. Gente do céu, mas a França tava muito lascada nessa guerra. Oh, meu Deus. Enquanto isso, né, em janeiro, né, de 1871, começaram a haver conversas de paz. Enquanto isso, os países aqui, bem ao sul, sim, eles ainda não haviam se unificado, né? Bem, os estados aqui ao sul, né, concordaram a se unificar a Confederação Germânica / Prússia. Então, né, em 18 de janeiro de 1871, no Palácio de Versalhes, o famoso palácio, né, palhaço, nossa senhora, o Guilherme I foi declarado... Guilherme I? Gente, Guilherme I, né, no Palácio de Versalhes. Era um grande palácio, né, da família real. O Guilherme I, né, foi declarado como o rei da Alemanha, o primeiro rei da Alemanha. O rei da Alemanha chegou, pessoal. É o brabo rei da Alemanha. É o brabo rei da Alemanha, gente. Então, o que aconteceu? É claro, foi declarado assim, então, o Império Alemão. Então, né, o que esse povinho aqui da França fez? Em 28 de janeiro, eles fizeram o seguinte. Eles se renderam, sendo assim totalmente da guerra. Então, gente, o povo que ainda vivia, né, em Paris estava com fome, irritado. E o que acontece quando tem isso? Uma coisa muito simples. Ocorreu uma revolução socialista! Então, né, tava, né, entre os franceses, né, essa guerra civilzinha, né, não sei, né, entre os franceses e um outro povinho que esqueci o nome. Enfim, para o Tratado de Paz, né, a Alemanha, né, meio que pegou meio pesado. A Alemanha teria que reconhecer... A Alemanha não. A França teria que reconhecer, né, a independência, no caso, o novo reino, né, da Alemanha, né, o Império Alemão.
ainda teria que ceder um pedacinho de seu território. Mas um pedacinho bem pequenininho, sabe, gente? Um pedacinho, né? No caso seria... Peraí. No caso seria... Aqui, gente, aqui. Pois é, né? E ainda teria, né, que pagar um valor de 5 bilhões de francos, que era a moeda, né, da época. Os territórios cedidos, né, foi os territórios de Alsácia e Lorena. Por quê? Porque tinha um alto número de germânicos. Uhul! Uhul! Tristeza! E o Império Alemão, sabe o quê? Sabe o quê? Ele iria poder ocupar o norte da França, sabe por quanto tempo? Ela teria que... o Império Alemão poderia ocupar, né, a região norte, né, por 3 anos. Então, né, a França foi completamente humilhada pela Alemanha, o que fez, né, que a França ficasse com um ódio mortal da Alemanha. E a França, né, claro que queria a sua regiãozinha ali de volta. Então, isso só iria ficar pior ainda depois, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Enfim, esta foi a Guerra Franco-Prussiana. Eu gostaria também, né, de falar sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Só que isso mais pra frente, né? Então, esse foi o vídeo. E tchau!